Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para trabalharmos algumas leis especiais. Para aqueles que não me conhecem, como o quadro indica, eu sou o professor Adriano Cote, e para quem já me conhece, eu também sou o professor Adriano Cote, não muda, né? E nós iremos então trabalhar uma série de leis especiais. Para mim, como eu disse, é uma alegria, é um prazer estar contribuindo nessa caminhada de vocês, nesse percurso de vocês, rumo à aprovação lá do seu cargo público, aquele cargo que você tanto almeja, que você tanto visa. E você vai chegar, né? É a coisa mais certa, buscando da forma correta, buscando da forma justa, atuando sempre, estudando com a dedicação correta. Meus amigos, a bola da vez, a gente vai iniciar então o nosso estudo de legislação especial no projeto Gabaritando Legislação. E no projeto Gabaritando Legislação nós falaremos sobre a organização criminosa. Organização criminosa, certo? Bom, o que é importante sabermos da organização criminosa? Em primeiro lugar, tudo, né? Nós temos que saber tudo sobre essa lei. Então nós vamos dar um destaque muito importante para ela. Agora, eu já vou dar uma informação para vocês importante. Essa lei é uma lei relativamente nova. Uma lei de 2013 é uma lei que vai fazer 9 anos. Leis que vão fazer 9 anos são leis novas. Isso quer dizer que antigamente não existiam organizações criminosas? Claro que existiam. E nós tínhamos uma lei de organização criminosa também, que era a Lei 9.034 de 1995. Então, já existia uma lei antiga. Essa lei veio para substituí-la. Mas a grande pergunta, né? A pergunta que fica é: por quê? Por que uma nova lei para substituir a lei antiga? Meus caros, a lei antiga, ela tinha o título de Lei do Crime Organizado. Ou alguns já chamavam Lei da Organização Criminosa. Só que ela não trazia o mais importante. Essa lei não dizia o que era organização criminosa. Não falava. Não dizia quantas pessoas deveriam existir para que existisse uma organização criminosa. Não falava sobre a estrutura, quais eram os requisitos, quais eram as características, quais eram os crimes visados pelas organizações. Então a gente tinha uma lei vazia, um picolé de chuchu, ou seja, que não tinha gosto de nada, não servia para nada. E uma lei que não serve para nada não tem por que existir. Em 2013, então, veio uma nova lei. E essa nova lei, sim, essa lei supriu lacunas. Essa lei veio trazendo aquilo que a lei anterior devia trazer e não trouxe. Então nós vamos basicamente, amigos, trabalhar aqui aproximadamente 5 módulos, certo? Que versam sobre a organização criminosa. O primeiro já está aqui, né? Da organização criminosa. Lei Federal 12.850, o que vem depois da barra é o ano da publicação da lei. Vejam, lei federal significa que essa lei vale para todo o Brasil. Qualquer norma estadual, municipal, não prevalece sobre essa lei. Essa lei tem o domínio sobre normas abaixo dela. Dito isso, a gente segue. E a gente entra, então, num textinho que é o comando da lei.
Esse comando da lei leva um nome. Nós chamamos esse comando de prólogo. O prólogo é o comando da lei. Ele vai trazer o resumo da lei. Vai dizer o que essa lei vai fazer. Afinal de contas, para que serve a lei? E aqui então nós vamos fazer as divisões. Chega o momento das divisões. Primeiro, a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, ela define organização criminosa. 1. Ela vai dar um conceito. Aliás, esse conceito é um dos pontos mais importantes que nós vamos ter dentro da lei do crime organizado, dentro da lei da organização criminosa. 2. Dispõe sobre a investigação criminal. Aqui está. Dispõe sobre a investigação criminal. Dispõe sobre os meios de obtenção de prova. 3. Fala das infrações penais correlatas. O que isso quer dizer, pessoal? Sobre infrações penais que vão advir da organização criminosa e que possuem nexo com a organização. 4. O procedimento criminal, o rito, é o 5. E vejam que essa lei ainda, ela altera outra lei. A lei de organização criminosa altera outra lei. Uma lei federal, Lei 12.850 de 2013, altera outra lei federal, que é o Código Penal. Altera o Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 40. Código Penal. Certo? 6. E ainda vai revogar a lei anterior, como eu tinha dito para vocês no início. Revoga a Lei 9.034 de 3 de maio de 95. Essa lei, ela não existe mais. No momento que entrou em vigor a Lei 12.850, a Lei 9.034 já não existe mais, porque a nova lei trata tudo do que a lei anterior tratava com algo mais. Certo? Bom, como eu disse para vocês, isso é o prólogo. Isso é o resumo do que a lei de organização criminosa vai fazer. Agora, nós vamos partir para aquilo que interessa, que é o conteúdo, o texto da lei. Começa lá. A Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei da organização criminosa. Nós vamos ter um artigo 1º que traz um resumo do prólogo, que nós já vimos. Um resumo do prólogo que a gente já viu. Essa lei define a organização criminosa, nós vamos ter um conceito, e esse conceito os senhores têm que saber de cor para a prova, certo? Define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Agora eu vou destacar. Parágrafo 1º. Eu posso dizer para vocês que esse parágrafo 1º é o item mais importante da lei de organização criminosa. Porque em 80% das vezes que cai uma questão envolvendo organização criminosa, certo? Em algum momento a gente tem que saber desse conceito. Então vamos dominar esse conceito, que ele é muito importante.
Considera-se organização criminosa. Olha a palavra, a associação. Essa palavra pode parecer uma besteira, mas essa palavra é muito importante. Porque a associação, amigos, pressupõe continuidade, reiteração, continuidade e reiteração. Ninguém se associa para alguma coisa para uma vez só. As pessoas que se associam, elas se associam para que haja prosseguimento, certo? Se eu sou um associado, eu estou ingressado naquilo para que ocorram várias vezes, uma pluralidade de vezes. Então vejam como as palavrinhas aqui, elas têm uma certa mágica, né? Desculpem. Como as palavrinhas têm uma certa mágica aqui. A associação de... E aqui, cuidado. Tem por acaso um mais aqui? Por acaso está dizendo ali mais de 4 pessoas? Não. E isso cai muito em prova. Em prova vai dizer que é a associação de mais de 4 pessoas. E se diz mais de 4 pessoas, deveria ser no mínimo quantas? 5. Está errado. É a associação de 4. 4 no mínimo. Tanto que o parágrafo 1º ainda diz 4 ou mais. Se deram conta? 4 ou mais. Então, se vier uma questão em prova falando mais de 4 pessoas, esqueçam. Vai estar errado. É 4 ou mais. Olha a palavra que eu vou destacar agora. Pessoas. Alguém vai dizer, professor, óbvio, não iam ser animais, né? Eu sei que não. Eu sei que não. Mas a questão não é essa. A questão é que quando fala pessoas ali, pessoal, quer dizer o seguinte, pelo menos uma dessas pessoas, precisa ser maior de 18 anos, olhem bem, pelo menos uma delas precisa ser maior de 18 anos e precisa ser imputável, ou seja, ter condições de compreender o caráter ilícito do fato. Certo? Então é muito importante isso, a associação de 4 ou mais pessoas, pelo menos uma maior de 18 e imputável. Se nós tivermos uma pessoa maior de 18 e imputável e 3 menores, por exemplo, nós temos uma associação criminosa. A diferença é que o maior de 18 vai responder pela associação criminosa, pelo crime de associação de organização criminosa, certo? E os outros 3, que são menores, responderão por prática de ato infracional equivalente à organização criminosa, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós temos que ter 4 ou mais pessoas, pelo menos uma maior de 18 e imputável. Outra coisa, as 4 pessoas não precisam ser necessariamente já conhecidas. Vamos supor que os agentes saibam, já tenham certeza que existem 4 pessoas, mas o 4º elemento ainda não foi encontrado. Isso é irrelevante. Isso é totalmente irrelevante. Nós continuaremos tendo o crime de organização criminosa. Certo?
Então, maior de 18 anos, imputável pelo menos um. Ah, e se forem 4 menores de 18 anos? Bom, aí vocês têm que lembrar que menor de 18 anos não comete crime, comete ato infracional. Os 4 vão responder por ato infracional correspondente à organização criminosa, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, e não pela Lei 12.850. Ok? 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada. O que isso quer dizer? É preciso que exista aqui, meus amigos, uma relação de hierarquia. É preciso uma relação de hierarquia, certo? É indispensável que exista um superior, um inferior. Está aqui. Caracterizando divisão de tarefas. Um deles é aquele que custeia, outro é aquele que lidera, outro é aquele que cuida das finanças, o outro ajusta na contabilidade, o outro é o executor. Estão percebendo como cada um tem uma função? Às vezes, essas funções podem ser revezadas. Por isso que diz aqui, ó, ainda que informalmente. Ainda que informalmente. Certo? Talvez eles vão trocando, eles vão revezando, isso pode acontecer. Ainda que informalmente. Com o objetivo, ou seja, saibam já de antemão, toda organização criminosa tem um objetivo. Toda organização criminosa tem uma finalidade. Se o nome é organização criminosa, qual é a finalidade, meus amigos? Cometer crimes. Se vocês responderem cometer crimes, vocês vão estar errando. Com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Aqui, vantagem de qualquer natureza, está dizendo necessariamente vantagem econômica? Tem que ser necessariamente vantagem pecuniária? Dinheiro? Não. Pode ser vantagem moral, pode ser vantagem econômica, pode ser vantagem política, pode ser vantagem sexual, pode ser vantagem de influência, pode ser uma série de vantagens. Então vem uma questão em prova dizendo que a natureza aqui, a vantagem tem que ser econômica. Vai estar errado. Não é necessariamente econômica. É qualquer natureza. E aí sim, mediante a prática, e vejam, de infrações penais. 2 são as espécies de infrações penais: crimes e contravenções. Crimes e contravenções. Então pode ser, amigos, que essa organização criminosa esteja engajada querendo obter vantagem praticando crime de lavagem de dinheiro, crime de evasão de divisas, crimes de peculato, mas talvez sejam de contravenções, como por exemplo, explorando a prática de jogos de azar, ou por exemplo, explorando a prática do jogo do bicho, certo? Cujas penas máximas, cuidado, toda infração penal, certo? Toda infração penal,
ela tem uma pena mínima e uma pena máxima. O critério para definir o conceito de organização criminosa é a pena máxima. O homicídio, por exemplo, tem pena de 6 a 20 anos. A pena máxima é 20 anos. O furto tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. A pena máxima é 4 anos. E assim vai, certo? O que importa sempre é a máxima, cujas penas máximas sejam superiores. Vejam que agora não tem um igual aqui. Não tem um igual. A pena máxima tem que estar acima. Acima. Superiores a 4 anos. Superiores a 4 anos. Certo? Aqui está. Superiores, não pode ser igual a 4 anos. Ou que sejam de caráter transnacional, ter na sua identidade de uma nação para outra. Esse tipo penal, meus amigos, é um tipo penal explicativo. Ou seja, ele não traz uma pena, ele apenas explica o que é organização criminosa. É diferente de um tipo penal incriminador, por exemplo, o homicídio, que traz um comportamento criminoso e uma pena. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Não. É diferente de um tipo penal permissivo, que traz uma permissão, por exemplo, legítima defesa. Esse tipo penal apenas explica. Por exemplo, o conceito de funcionário público do Código Penal é um tipo penal explicativo. Diz o que é funcionário público para efeitos penais. O conceito de extensão de território nacional para efeitos penais do Código Penal é um tipo penal explicativo. Aqui nós também temos, então, um tipo penal explicativo. Certo? Bom, esse parágrafo 2º, meus amigos, ele não é uma continuidade do conceito de organização criminosa. O conceito de organização criminosa já foi, certo? O conceito a gente não precisa mais. O conceito já era. Esta lei se aplica também, ou seja, a lei de organização criminosa, ela não serve, como eu disse para vocês já, para apenas trazer um conceito de organização criminosa. Ela traz também outras características. Então, ela se aplica também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, ou seja, no país aqui, pessoal, é no Brasil. O resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, né? Enfim, nesse caso, a lei de organização criminosa também vai ser aplicada, não teria como ser diferente, os resultados são praticamente os mesmos. E 2, as organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Não nos importa aqui, mas existe uma lei que é a lei do terrorismo. Então, toda vez que houver a prática de um ato que se enquadra na lei do terrorismo, essa lei vai ser aplicada também. Do mesmo jeito, da mesma forma, com todos os seus regramentos, da forma que tem que ser. Certinho, pessoal? Entramos agora num ponto importante. Artigo 2º. O artigo 2º, sim. O artigo 2º, meus amigos, é um tipo penal incriminador.
finalmente nós vamos saber o que é o crime de organização criminosa. Vamos lá. O crime de organização criminosa está aqui. Promover, constituir, financiar, integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pessoal, cuidado. Nós estamos diante de um tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um sujeito praticar todos esses verbos que estão aqui, ele comete só um crime de organização criminosa. A pena dele é uma vez só de reclusão de 3 a 8 anos e multa. É uma vez só. Não vai ter mais. É claro que quanto mais verbos ele praticar, se ele constitui, se ele integra e se ele ainda financia, a pena vai se afastando dos 3 anos. Isso é claro, certo? A pena, então, ela vai fazendo isso. Ela vai se afastando dos 3 anos. Mas é um crime só. A própria pessoa, pessoalmente, ou por interposta pessoa, utilizando de um terceiro, organização criminosa. Pena. Reclusão. Reclusão, senhores. Se na tua prova vier detenção, vai estar errado. E vem questões em prova dizendo isso. Detenção vai estar errado. Certo? É reclusão. Não é detenção. É um crime de extrema gravidade. É um crime de elevado potencial ofensivo. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Mas entendam que esse 3 a 8 anos e multa é só por ter promovido ou fazer parte da organização criminosa. Mas e se essa organização criminosa comete ainda os delitos que ela queria cometer? Por exemplo, pratica crimes de lavagem de dinheiro, pratica crimes de estupro, pratica crimes de homicídio. O que vai acontecer? Olha o que diz aqui. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então vai haver aqui um concurso material obrigatório. As penas serão somadas. O indivíduo vai responder pelo crime de organização criminosa. O juiz pega a pena de 3 a 8 anos, individualiza, sei lá, fica 5. Depois pega a pena dos crimes que foram praticados e somará as penas. Certo? Então é possível, por exemplo, ter só o crime de organização criminosa sem, por exemplo, outros delitos? É possível. Mas geralmente a organização criminosa já praticou outras infrações em virtude dela. Certo? Parágrafo 1º. Nas mesmas penas, ou seja, 3 a 8 anos, incorre quem impede, ou seja, não deixa acontecer, ou de qualquer maneira, forma livre, embaraça, atrapalha a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então a polícia está investigando o tráfico de drogas, de crime organizado. Alguém está atrapalhando a investigação desse tráfico de drogas. Vai receber essa pena aqui de 3 a 8 anos, além da multa. Certo? Fácil de entender, não tem problema nenhum aqui. Certo? Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade. Vejam que não é da metade, é até a metade. Se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de quê? De fogo. Cuidado na tua prova. A tua prova vai vir que a pena será aumentada até a metade se na atuação da organização criminosa
houver emprego de arma, vai estar errado. E por que vai estar errado? Porque arma não precisa ser necessariamente arma de fogo. Arma pode ser, por exemplo, arma branca, faca, punhal, e nesse caso não haverá o aumento de pena, porque a lei é muito clara ao falar arma de fogo, certo? Cuidem isso. Isso é um aumento de pena. Existe um outro aumento que é uma agravante no parágrafo 3º. Só que essa agravante do parágrafo 3º não diz a quantidade, porque é uma agravante genérica. Quem vai dar o aumento de pena aqui é o magistrado. Quem vai dar o aumento de pena aqui é o juiz. A pena é agravada para quem exerce o comando. O comandante, o que lidera, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Certo? O sujeito apenas que comanda, ele dá as ordens, por exemplo, ele vai ter esse agravo que está aqui. Ou seja, a pena é de 3 a 8 anos, responde pelos crimes correlatos. Se houver emprego de arma de fogo por qualquer um dos integrantes, aumenta-se até a metade a pena e o líder ainda tem a pena agravada. Então essa pena pode ir bem lá em cima. Se deram conta? Muito bem. Temos que dar continuidade, mas vamos fechar o bloquinho aqui e eu vou dar sequência a esse bloco 1 na próxima aula. O bloco vai ser complementado na sequência. Vamos dar uma relaxadinha, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais, pessoal.